Meus irmãos e minhas irmãs, é uma satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos o estudo desse tema, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que Tu nos envia a cada dia. Obrigado pelos temas que sempre nos prepara a cada dia para um dia, em muito breve, estarmos vivendo no Teu reino. E desde já sermos contados como membros do Teu reino. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Nos capacita, Senhor, ao entendimento e à prática do que aprendemos na Tua Palavra e que possamos ter condições de ensinar aqueles que nos servem. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje, a importância da Bíblia. Tema muito importante, irmãos. Temos aqui Hebreus, capítulo 4, verso 12, que é a coluna dorsal do tema que estudaremos essa semana. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, francamente, esse tema aqui daria para estudarmos diversas semanas, cada detalhe do que está revelado aqui nesse texto sagrado. E é um fato incontestável, irmãos, e tantas pessoas que não conseguem encontrar tempo para estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas que não acham espaço para se alimentar espiritualmente, sendo esse o principal alimento, a palavra de Deus, que sustenta a nossa fé, que sustenta o nosso ânimo de prosseguirmos na nossa jornada e no cumprimento de nossa missão. A palavra de Deus é tudo isso, irmãos. Ela nos capacita a termos entendimento melhor da vida, do contexto ao nosso redor, e até mesmo, como disse aqui, a discernir, a ter ideia clara, discernimento de pensamentos alheios, dos nossos e pensamentos alheios. Irmãos, isso é uma revelação muito forte. Ela mostra os propósitos do coração nosso e alheio. Ela nos deixa aptos a ter essa natureza de psicologia poderosa. É claro que não é para ser usado para ganhar dinheiro, para tirar vantagem de qualquer natureza, não. Isso aqui é algo que nos habilita a sermos vitoriosos no dia a dia de nossa missão e da caminhada nossa neste mundo. Nos auxilia ao aconselhamento de outras pessoas, à orientação de outras pessoas. É muito importante, amados irmãos, o que isso nos revela. Para nós crescermos no nosso relacionamento com Deus, irmãos, e mesmo com o semelhante, com a família, com tudo, é indispensável dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Porque tudo nesse mundo passa muito rápido. Os nossos filhos crescem e logo segue a missão deles. E durante o crescimento, e depois que eles vão formar a vida deles para lá, a família deles, como vai continuar o vínculo da família se nós não tivermos sabedoria e exemplo para amadurecer esse relacionamento? Nós precisamos, para ter relacionamento com Deus, precisamos da palavra dele, que nos orienta como melhor nos relacionarmos com ele e, evidentemente, com o semelhante, com aqueles que nos servem, que nos rodeiam. No segundo tema, a arma mais poderosa. Irmãos, em se tratando da palavra de Deus, ela é a mais poderosa, porque você estando habilitado na palavra, você praticamente é invencível. Porque você
ao ser habilitado na palavra, você passa a ter um relacionamento poderoso com Deus e Deus se torna sua companhia inseparável, através do Espírito Santo e inclusive da proteção do seu exército de anjos. Agora, por outro lado, se você abre mão dessa arma poderosa, Satanás usa desse descuido seu, as potestades da maldade usam desse descuido seu para te vencer, para te manter o mais longe possível da palavra de Deus. Porque ele sabe, se você se habilitar na palavra de Deus, ele se torna um alvo vencido, um alvo superado. Ele se torna descartável. Então ele faz de tudo para te cercar de todas as maneiras, para que você não tenha tempo para olhar para a palavra de Deus, para se habilitar na palavra de Deus. E aí mora o perigo. Porque se você não tem alimento espiritual principal, que é esse, a palavra de Deus, como você se sustenta pela fé? Como você vai romper os preparos necessários para enfrentar os dias de dificuldade da sua vida e da sua fé? E da fé que o povo de Deus todo tem a enfrentar. Nós estamos prestes a bater de frente com a última grande crise do planeta, crise essa que precederá a volta do Senhor. E como estaremos preparados, habilitados para o reino de Deus e principalmente para enfrentar a crise, para então, logo após alcançar o reino de Deus, como estaremos preparados se nós estamos desabilitados da palavra, se nós não estamos alimentando da palavra? Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Tem um texto do Grande Conflito, na página 494, que diz o seguinte: Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos dela desmascaram seus enganos. Bacana, né? E claro, uma grande verdade. No terceiro tema, a autoridade das Escrituras. Irmãos, quando a gente analisa 2 Timóteo 3, 15 a 17, nós podemos entender, irmãos, que a Bíblia Sagrada ela não deve jamais ser usada para fortalecer os nossos pontos de vista. Não é a Bíblia que tem que se adequar aos nossos pontos de vista. São nossos pontos de vista que tem que se adequar à Bíblia, à palavra de Deus. Muitas pessoas, às vezes, ajoelham no chão, chega ao absurdo de tentar fazer mudança em Deus. E eles não estão dispostos a mudar em nada. E quando eles abrem a Bíblia é a mesma coisa. Eles querem buscar pontos na Bíblia que fortaleçam seus pontos de vista e não aceitar a verdade pura e cristalina que estão nas Escrituras Sagradas. E esse é o motivo de ter tanta religião e de todas as religiões, sem exceção, ter tantos problemas. É porque cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. E em todas elas encontram problemas de toda a natureza, exatamente por causa disso. Quando nós aceitamos a palavra de Deus como ela é, pura e cristalina, não tem como. Não tem erro. A caminhada é firme e é segura. Para isso, nós não podemos torcer o texto sagrado. Para isso, nós precisamos sermos sensíveis à palavra de Deus. Estar dispostos a nos submetermos às suas orientações. E não a querer submeter as orientações da Bíblia ao nosso ponto de vista. Porque aí nós perdemos o rumo de casa. Aí nós partimos para a bancada desse movimento religioso sem fundamento bíblico e sem fundamento cristão que existe esparramado sobre a face da terra. E que no fundo, todos estão compondo o grande time dos cabritos que Jesus, quando chegar, vai colocar à esquerda. E as ovelhas, que é tão importante, um volume bem menor, na ótica bíblica, incontável também,
o Senhor estará colocando à direita e convidando para fazer parte do teu reino. Porque esses se arregimentaram, se prepararam, se fortaleceram na sua palavra e se estruturaram submissos à autoridade das Escrituras. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Ser sensível e submisso à palavra de Deus não dá erro. No quarto tema, a verdade bíblica. Irmãos, temos vários textos que nós podemos estudar, como João 17:17, Provérbios 30, 5 e 6, Salmo 12, verso 6, mas tem uma que eu destaco, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem coisa melhor que isso, tem coisa maior, tem coisa mais grandiosa. Porque tudo nessa vida vinculado ao mundanismo nos prende e nos leva a nos tornar cativos, escravos, com tantos e tantos vícios dispostos à nossa frente, esperando só a nossa aproximação para nos prender. E quando a gente conhece a verdade, se torna sensível a ela, irmãos, ela nos liberta, porque ela revela os enganos e ardis das potestades da maldade e não nos prende, porque nós a evitamos à distância e seguimos nosso caminho a qualquer custo, porque o Senhor é conosco. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. Como a Bíblia se descreve? Quinto tema. Irmãos, o texto que nós estudamos na abertura, Hebreus capítulo 4, verso 12, é o pilar desse tema. É o pilar de nossa fé e da estrutura cristã sobre a face da terra e sobre a nossa estrutura da nossa jornada e da nossa missão. Irmãos, quando ali comenta que ela é tão afiada que divide a medula da alma e do espírito, irmãos, quem está disposto a se sensibilizar para as orientações da palavra de Deus, ela simplesmente faz um efeito cirúrgico na vida dessa pessoa. É só permitir. E Deus vai lá e faz a cirurgia precisa, bem no mais profundo do nosso ser. E quando isso acontece, o Senhor é conosco e Ele nos transforma. É como se nós nos tornássemos um barro mole nas mãos de um oleiro que nos molda. O Senhor nos molda e nos habilita para o verdadeiro sentido da vida. Por isso que isso só acontece quando nós olhamos para a palavra de Deus para enxergar a palavra viva, para ouvir o que tem nela, nas letras escritas, que está vivo para mim e para você. A voz do Senhor. Porque se eu olhar para ela simplesmente como um livro qualquer, como letras escritas daqui e dali, o próprio Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo vivifica. É isso que nós temos que estar ligados. Como disse aqui Paulo também, nesse texto de Hebreus 4:12, ela é eficaz e mais cortante, mas nós temos que estar dispostos, sensíveis, a deixar essa cirurgia acontecer em nós. Aí ela vai e corta a divisa da alma e do espírito. Faz a cirurgia precisa e nós nos tornamos maleáveis, mente aberta, de tudo aquilo que vem da palavra de Deus, mente aberta, para aprender e crescer e andar nos caminhos do Senhor. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No sexto tema, condição interior. Irmão, isso aqui é tão profundo que nós temos tantos textos bíblicos que a gente poderia tirar do texto sagrado para analisar isso aqui, porque é fundamental termos essa avaliação para que nós possamos ter um comportamento adequado que responda de fato a esse contato que nós temos com as Escrituras Sagradas
que vai resultar claramente, eu destacaria 2 textos bíblicos muito importantes. O primeiro, Mateus 12, 34, quando Jesus fala que a boca fala do que está cheio o coração. Mas de que está cheio o nosso coração, a nossa mente? Está alimentado pela palavra de Deus? Se estiver, isso vai moldar tudo o que nós falamos, que nós pensamos e o que nós fazemos. Do contrário, a mesma coisa. E a palavra, seja nossa, seja a palavra de Deus, tudo tem poder. Quando nós falamos, nós proporcionamos condição para a nossa mente fazer de acordo com o que nós estamos falando. E infelizmente, nesse mundo velho que a gente vive, coisa ruim e coisa errada é a coisa mais comum da gente ver e de acontecer. Quando nós buscamos ter conexão com a palavra de Deus, isso nos fortalece e as nossas palavras sempre estarão moldadas pela orientação sagrada. Por isso, a boca fala do que está cheio o coração, mas precisamos encher o nosso coração com as coisas certas, porque aí as coisas erradas não terão muito espaço para elas. E outro texto fundamental que expõe isso também é ainda no livro de Mateus, no capítulo 6, versos 22 e 23. Eu gostaria, inclusive, de ler junto com vocês. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se o teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Por outro lado, no verso 23, olha o que diz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se, porém, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Irmãos, se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Mas se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. E mais um detalhe acrescentado aí, que Jesus menciona. Se aquilo que você tem, e você acha que é luz, por acaso for trevas, porque está moldado o quê? Conforme o seu ponto de vista, e não conforme os moldes da palavra, quão grandes serão essas trevas? Porque você se convence da mentira que você quer ouvir. Você constrói a sua própria operação do erro, e que não vai ter volta depois. E aí a decepção é grande, a apostasia depois pode ser maior ainda. E o coração fica duro. Para voltar depois ao ponto de origem, para que tudo seja recomeçado, pode ser algo muito difícil. Quase intransponível. Pense nisso, Amadeu. Pense nisso, Amadeu. Procure fazer com que nos seus olhos tenha sempre luz, que o mundo ao seu redor possa sempre te identificar como filho da luz, baseado só no olhar para os teus olhos. Que a luz do Espírito Santo e da Palavra de Deus sempre possa transcender em você para o mundo ao seu redor. Em nós, para todos nós. Para que as pessoas que convivam conosco possam ter certeza absoluta que nós somos membros da luz e andamos na luz. Pense nisso. É muito profundo. E no 7º tema, rejeição fatal. Presta bem atenção no que diz Educação, página 185. Uma coisa é considerar a Bíblia como um livro de boa instrução moral, a que se deve atender tanto quanto seja compatível com o espírito da época e nossa posição no mundo. Outra coisa é considerá-la como realmente ela é, ou seja, a palavra do Deus vivo, palavra que é a nossa vida, que deve modelar nossas ações, palavras e pensamentos. Considerar a palavra de Deus qualquer coisa inferior a isso é rejeitá-la, irmãos. E essa rejeição por parte dos que professam crer nela é a principal causa de ceticismo e incredulidade entre os jovens. E por que não dizer, entre todos aqueles que se dizem cristãos? Ó Senhor, nos habilite, Senhor, a ter amor pela Tua palavra, a ter amor pelas Tuas orientações e pelo estudo da Tua palavra. Nos habilite a ter amor
pela pregação da Tua palavra, pelo cumprimento de nossa missão, usando a Tua palavra. Capacita-nos, Senhor. Prepare-nos para o Teu reino e que todos que nos cercam possam enxergar em nós as habilidades necessárias para orientações bíblicas sagradas. Conduza-nos, Senhor. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.